Vamos abrir então inicialmente a palavra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta aos Filipenses, capítulo 4. Vamos ler alguns versos aqui e, com a ajuda do Senhor, tentar então buscar ajuda prática, no nosso viver diário. Nós vamos ler os versos 10 a 13, Filipenses 4, 10 a 13. A palavra do Senhor diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ter mais uma palavra de oração. Ó Pai, nós nos debruçamos aos Teus pés, Senhor, em gratidão porque temos em nossas mãos a Tua palavra. Obrigado porque, Senhor, guardou-a até esse presente momento. E nós estamos aqui, Senhor, para ver nela um pouco mais de Ti, para que ela nos console e para que ela nos constranja, para que sejamos levados para mais perto do Senhor. Mostra o Teu rosto a nós nesta noite. Nós suplicamos, ó Senhor, nós queremos ver o Senhor, seja por meio de palavras, seja por meio de sinais, seja por meio de consolo, confrontos, constrangimentos, Senhor, mas de alguma maneira atrai os nossos olhos para perto de Ti. Nós nos entregamos ao Senhor. Guarde a nós aqui reunido, guarda os nossos irmãos que estão em viagem, certamente o coração deles estão no Senhor, e todos os demais irmãos reunidos debaixo, ó Deus, da realidade do Teu nome. Nós nos confiamos a Ti. Supre as nossas debilidades, ajuda-nos no falar, também no ouvir. Nós dependemos e confessamos nossa dependência do Senhor. Te bendizemos e o adoramos e oramos em Teu precioso nome. Amém. Então o Senhor depositou algo no meu coração, como que talvez um ensinamento, talvez uma simples palavra, mas algo que possa então ser acolhido por nós, para que haja um pouco de reflexão. Então tomei esse texto aqui, que é um texto onde Paulo vai falar um pouco sobre a vida dele. Há várias porções das suas cartas, onde ele deixa ensinamentos a partir da sua própria experiência. Nós sabemos que ele era um homem, talvez dos mais cultos, ensinado aí aos pés do então erudito Gamaliel, e devido talvez a essa grande quantidade de instrução, ele tenha tido que passar por grandes provas, até então ter, de alguma maneira, o seu coração reduzido, como ele vai dizer um pouquinho antes, aí no capítulo 3 de Filipenses, reduzido a estar extremamente e inteiramente e unicamente preocupado em ser achado em Cristo. Obviamente que quando ele diz que ele considerou tudo que ele tinha adquirido como refúgio, certamente ele não está descaracterizando a inteligência dele, mas uma inteligência que agora deveria ser submetida à instrução do Espírito Santo e não à instrução apenas de homens. Então ele constrói essa carta e toda ela tem um único alvo: Cristo como centro. A mente de Cristo, Cristo como nosso alvo, Cristo como nossa vida, Cristo como nosso tudo. São os temas dos 4 capítulos. E o que nós vemos aqui nesses poucos versos que lemos é especialmente a lição de que ele aprendeu. Então guarde isso, porque a intenção é, talvez, com a ajuda do Espírito, darmos um passo atrás desse aprendizado. Então nós sabemos
que Paulo aprendeu por meio de muitos sofrimentos, por muitos desafios, muitos confrontos, alguns erros, a partir da sua própria pessoa, querendo e desejando ir para uma direção, e o Espírito conduzindo-o para outro. Então ele aprendeu esse governo, ele aprendeu que ele não era mais um individualista, agora ele era não mais Saulo, o grande, aquele então que se intitulava ali, aquele que iria tirar a vida dos cristãos, mas agora ele é reduzido a Paulo, o pequeno. Então Ananias diz para ele: Saulo, irmão. Então esse golpe na individualidade dele, ele aprende então e transmite isso com muita graça a todos nós, essa realidade de mutualidade, de companheirismo, de cooperação. Ele, de todos os autores da Bíblia, certamente é o que mais cita os seus cooperadores. Mais de 70 nomes próprios citado de cooperadores de Paulo. Então ele aprendeu por meio de duras lições, que de alguma maneira, mesmo sendo considerado escória, lixo, refúgio nessa terra, tudo ele fez então para ser achado em Cristo, para ser então de alguma maneira agradável ao Senhor e obviamente aos irmãos. Então a pergunta desta noite é que nós temos Paulo como modelo, ele mesmo vai usar essa expressão, e o modelo aqui não como um modelo no sentido, olha, eu sou o modelo, não, o sentido é, olha, se Deus fez o que fez comigo, que era o pior dos pecadores, me transformou num vaso útil, então esse é o modelo que o Senhor tem para que seja aplicado a todo filho. Então o que o Senhor deseja realmente é reduzir-nos a nossa insignificância, para que nós aprendamos a depender dele e tenhamos valor nele, não valor em nós mesmos. Há momentos então que Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, que ele se desesperou da própria vida, e ali certamente ele estava mesmo em face da morte. Há momentos então que ele vai dizer que foi ao terceiro céu, possivelmente quando ele foi apedrejado em Listra. Mas tudo isso ele vai dizer para que ele, Paulo, aprendesse a não confiar na sua própria carne, nos seus próprios recursos. Mas a pergunta central desta noite, será que, de fato, nós precisamos sofrer para aprender? Então, obviamente que eu não estou, de maneira nenhuma, nem poderia, descaracterizar o que acabamos de ler. A vida de Paulo, o exemplo de Paulo. Mas será que a Bíblia nos deixa algo que possa, de alguma maneira, nos conduzir por um caminho aonde esse aprendizado, ainda que seja eficaz, talvez não seja tão doloroso como foi na vida do irmão Paulo? Será que todos os cristãos estão verdadeiramente fadados ao sofrimento? E essa é uma pergunta séria, porque Pedro, que é o apóstolo que então vai falar sobre glória, ele coloca que a glória é fruto do sofrimento. 10 vezes ele vai unir essas palavras, sofrimento e glória. No capítulo 4 da sua primeira carta, ele vai dizer: armai-vos para sofrer, porque se Cristo, enquanto na carne, sofreu, nós também devemos estar preparados para. Mas é interessante que este que escreve sobre a ordem do dia, colocando o sofrimento como algo ordinário, algo da ordem do dia, ele deixa para nós uma frase, um verso muito interessante. Então abra comigo na primeira carta de Pedro. Mas deixemos a experiência de Paulo em suspenso no nosso coração. Ele sofreu e aprendeu. Então está aí um caminho para o aprendizado. Todas as relações e circunstâncias que nós passamos têm um único intuito: que nós aprendamos a ser um pouco mais parecidos com Cristo. Ou seja, na escassez nós não murmuramos, na bonança nós não abandonamos o Senhor, na humilhação nós não murmuramos, e na exaltação nós não nos gloriamos. Então certamente esse é um grande aprendizado. Mas olha o que Pedro diz no capítulo 1,
verso 6. 1 Pedro 1,6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então os irmãos percebam que essa expressão, se necessário, ela dá para nós uma margem de segurança por fé, de que pode haver um caminho aonde o sofrimento seja algo que não seja necessariamente ordinário para o seu e para o meu dia. Então, me permitam frisar, em momento algum e de maneira nenhuma estamos descaracterizando toda a vida dos apóstolos. Todos eles sofreram, todos nós sofremos, né? Com maior ou com menor intensidade. Todos nós temos um coração duro, por isso muitas vezes entramos em sofrimento para que possamos então parar e nos voltarmos para o Senhor. Mas é muito claro para aqueles que conhecem o Senhor, e aqui está uma grande parcela dos irmãos, todos nós conhecemos o suficiente para saber que o desejo do coração do Senhor é que os seus filhos não sofram. Sabemos isso simplesmente por conhecermos quem é o Senhor. Então, normalmente, nós pegamos luz do Novo Testamento e lançamos para o Velho, para a partir do Velho obtermos então um pouco mais de entendimento, já que, como vimos hoje pela manhã, todo o Antigo Testamento foi escrito na realidade da Antiga Aliança. Mas com o Novo Testamento nós temos luz. Mas irmãos, o homem mais sábio que já colocou o pé nessa terra deixou um ensinamento que talvez possa ser muito coerente com essas palavras de Pedro, se necessário. Então, Salomão nos deixa uma pequena porção, da qual nós vamos lá agora, para que haja reflexão. Será que de fato todos nós precisamos sofrer para aprendermos? Ou existe um caminho que pode ser mais suave, tranquilo, né? Aprendei de mim que sou manso e tranquilo, calmo, sereno, e achareis descanso para as vossas almas. Então abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 30. Provérbios 30 tem várias lições a ser então extraída deles. Nós vamos apenas escolher uma que toca então essa relação das circunstâncias, dos sofrimentos, do caminho para a maturidade. Então, se você observar o verso 7 a 9, Provérbios 30, verso 7. Duas coisas te peço. Então, o pregador pedindo ao Senhor: duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. A primeira: afasta de mim a falsidade e a mentira. E a segunda: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu em farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Então você veja que é um texto que tem toda a coerência e ligação e aplicação com o texto de Paulo. Paulo aprendeu a ter tanto a pobreza quanto a riqueza, a honra quanto a desonra. Mas se o irmão percebeu, Salomão está fazendo uma oração que pode anteceder e nos ajudar para que aquele aprendizado seja algo mais leve. Então Salomão ora e ele vai pedir: Senhor, não me dê a riqueza.
Você já percebeu que muitas vezes nós pedimos a riqueza, mas parece-nos, a partir do que vemos, que quando nós temos a riqueza, a pobreza vem junto. É como que se ela fosse uma sombra da riqueza. Quando nós temos a bonança, a turbulência é como se fosse a sombra. Porque raramente você vai ver um rico que não está preocupado em ficar pobre. E o contrário também é verdadeiro na maioria das vezes. Um pobre que não deseja ficar rico. Então essas palavras, elas se somatizam e elas trabalham como que dois polos que não necessariamente deveriam ser alvo das nossas vidas. De novo, já é bem claro, mas vale a pena frisar. Obviamente nós não somos contra a enriquecermos. Se essa for a vontade do Senhor, que nós possamos desfrutar disso com sabedoria, e seguindo as orientações que a Bíblia nos dá. Aquele que for rico, seja generoso. Aquele que for rico, não confie nas suas riquezas. Aquele que for rico, não confie na estabilidade da riqueza. Aquele que tem dinheiro, não o ame. Então são várias instruções que o Senhor nos dá com relação ao dinheiro. Aquele que tem dinheiro, cuidado, porque não dá para servir ao dinheiro e ao Senhor, porque são dois senhores, que no aspecto, por conta de quem nós somos, se colidem, o dinheiro e o nosso Senhor. Mas irmãos, veja que Salomão, ele ora como que se ele pedisse assim: me dê apenas o que eu de fato vou precisar. Então é uma oração que traz para nós uma realidade de que talvez nós não precisemos ser provado quando estivermos na riqueza. Porque, mais uma vez, não nos enganemos, irmãos. A bonança nos prova mais do que a escassez, porque nós temos uma tendência ao comodismo, ao acomodar, e quando tudo vai muito bem, normalmente, nós fazemos o que a palavra diz, não só aqui, mas em vários lugares, nós nos esquecemos do Senhor. Quando o Senhor caminha com o povo por aqueles quase 40 anos no deserto, e Ele vai repetir essa faceta em Deuteronômio capítulo 8, Ele vai explicar por que eles sofreram, para que o coração deles fosse expostos, e a fé deles fosse provada, para que fosse manifesto o real valor daquela fé, e Ele caminha com eles, dizendo que andou com eles, levou-os até a terra, e disse para eles, mais ou menos a partir do verso 10 de Deuteronômio capítulo 8, quando vocês entrarem na terra, e a terra produzir para vocês leite e mel, e muita semente, muita cevada, muito fruto, vigiem, para que vocês não venham a dizer que vocês produziram isso com as próprias mãos, e se esqueçam de que sou eu o Senhor, que os dei a terra e os fiz entrar naquela terra. Então essa instrução da bonança, da riqueza, assim também da pobreza e da escassez, elas sempre estão ao nosso redor. Mas segundo vemos em Salomão, essa oração pode nos ajudar. E não é uma oração nova. Quem orou de uma forma muito semelhante? O próprio Senhor Jesus. Pai, dá-nos pão de sobra. Dá-nos pão que vai faltar? Não, dá-nos o pão nosso, de cada dia. O que nos é de direito, o que nos é necessário. Mas, se Salomão orou assim, e para que nós não fiquemos com apenas uma, entre aspas, oração subjetiva, há uma chave que sustenta a veracidade desta oração. Ou seja, em outras palavras, há um meio que fundamenta com segurança a certeza de que nós podemos andar num caminho, aonde não necessariamente precisamos sofrer tanto, e nem sermos inconsequentes ao ponto de negarmos que tudo que temos e somos vem do Senhor. E esse caminho, irmãos, está justamente nos versos 5 e 6 do capítulo 30. Então volte seus olhos aí para Provérbios 30, versos 5 e 6. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras,
para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então aí está, irmãos, a chave. E essa expressão é repetida depois em Apocalipse, capítulo 22, para que nós não venhamos a tirar e nem acrescentar nem um tio, nem uma vírgula da palavra. Então está aí um caminho sólido. E eu sei que você talvez já se pergunte no seu coração, mas quem tem a verdade das Escrituras? Quem não está removendo e quem está removendo? Quem está inserindo e quem não está inserindo ou inferindo coisas na palavra? Irmãos, de fato essa pergunta é uma pergunta difícil, porque há aberrações que são fáceis de ser vistas como algo que não é bíblico, mas há sutilezas que são confundidas muitas vezes com a palavra de Deus. Então, obviamente, nós não teremos capacidade de fazermos esse julgamento, e olharmos para o outro, ou até mesmo para nós, e nos auto-intitularmos aqueles que não tiram e não acrescentam nada nas Escrituras. Se não fazemos isso conosco, muito menos com os outros. Mas me permitam dizer que aqui vale algo que o Senhor conhece: o desejo e a motivação do coração. Então, se o ensinamento da Escritura, ainda que não seja na sua totalidade, por conta de quem nós somos, totalmente completo, se não há intenção daquele que ensina, daquele que lê, daquele que fala, todos nós, de manipular, de mercadejar, de distorcer, de tirar ou acrescentar por bem próprio, se não há esse desejo, então certamente, irmãos, o Senhor há de considerar essas palavras, esse ensinamento, essa conversa como algo sendo puro, algo sendo verdadeiro. Porque o Senhor, Ele, antes de checar os nossos atos externos, Ele checa a motivação interior. E obviamente também os atos externos. Então guarde essa chave: manter a integridade das Escrituras à medida da luz que nós temos, Filipenses 3,16, é algo então que pode nos conduzir num caminho que nos livrará tanto da riqueza, no sentido de não dependermos do Senhor, como da pobreza, no sentido de murmurarmos contra o Senhor, tanto da honra, como nos acharmos melhores do que os outros, quanto da desonra, como nos acharmos inferiores aos outros. São 4 extremos que trabalham o nosso coração, mas há um lugar onde essas coisas não alcançam os cristãos, e esse lugar se chama o Senhor Jesus. Me permitam terminar com uma frase de um erudito, e ele vai dizer algo sobre esse verso, e também sobre Apocalipse, verso 22, que diz a mesma coisa, Apocalipse capítulo 22, verso 19, 18 e 19, com relação a acrescentar ou retirar algo das Escrituras. Então eu termino com a frase desse irmão. Ele diz assim: temos tudo o que necessitamos, e por isso nada devemos acrescentar. Precisamos de tudo, e por isso nada devemos diminuir. Me permitam repetir a frase. Então esse erudito está dizendo sobre a integridade das Escrituras. Temos tudo que necessitamos, e por isso nada devemos acrescentar. Precisamos de tudo, e por isso nada devemos diminuir. Então que nós possamos nos curvar à palavra do Senhor, mantermos o nosso coração sempre em submissão a Ele, sempre em dependência a Ele, para que, irmãos, se por breve tempo, se necessário, passarmos por provações para termos o caráter dele formado em nós. Mas confiamos no Senhor, oremos: Pai, se necessário, se possível for, que nós não entremos por caminhos dos quais iremos sofrer para termos que voltar para Ti. Nós vemos tantos exemplos: Abraão, Isaac, Jacó, pegando caminhos que não necessariamente eram a vontade do Senhor para eles. Depois tiveram que retornar. Então aprendamos a pisar as pegadas do nosso Senhor. É por isso que nós temos a palavra de Deus.
para andarmos no caminho de Deus. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no teu caminho eterno. Essa foi a grande oração de Davi, finalizando o Salmo 139. Então, ajude-nos o Senhor, para que possamos, quem sabe, por sua infinita graça e luz, andarmos num caminho onde o sofrimento não seja ordinário, mas seja extraordinário nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, nós nos curvamos ao Senhor e suplicamos por tua infinita graça e bondade. Atrai o nosso coração para perto de ti. Não deixe o nosso coração se afastar do Senhor. Que os nossos olhos possam olhar para o Senhor e contemplar a tua beleza. E que nunca jamais venhamos deixar que aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor fez se torne algo comum no nosso meio, nas nossas vidas, nas nossas reuniões. Porque tu és, sim, tu és extraordinário. Muito obrigado, ó Deus, nós oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.